Olha só que doido. Você tem acesso a redes sociais, celular na mão, com grupos de WhatsApp, redes sociais variadas, e existe uma grande chance de, apesar de ter fácil contato com várias pessoas, você ter aquele sentimento de estar sozinho, a solidão. E o mais curioso é que você não está se sentindo sozinho, porque a OMS, inclusive, já declarou a solidão como uma epidemia global, assim, e é também um problema, assim como o tabagismo e a obesidade. Olha só que loucura. Enfim, eu vou comentar um pouquinho sobre isso e como a gente pode melhorar esse aspecto da solidão na nossa vida. Então, primeiramente, seja muito bem-vinda ao Caminho do Buda. Meu nome é Isabela Queiroz, você pode me chamar de Bela. E aqui eu faço comentários e compartilho um pouco sobre os meus estudos do budismo, sobre coisas da vida, do cotidiano e comentários também sobre como a gente pode ser uma pessoa melhor, porque afinal esse é o caminho. Aqui você vai encontrar uma comunidade para se desenvolver desde o espírito e assim, da maneira mais fácil possível, que é estudando e praticando diariamente. Tá bem? Então, vamos lá. O problema é o seguinte, os números são alarmantes, gente. Infelizmente, a solidão está associada a cerca de 800 mil mortes no mundo. E eu imagino que esse dado tem a ver com também a depressão, que infelizmente assola muitas pessoas. Então, esse efeito de isolamento social e a solidão, ela, na mortalidade, né, ela é comparável aos fatores de risco de bem estabelecidos como tabagismo, obesidade e sedentarismo. Então, pode aumentar o risco cardiovascular, comprometendo o sistema imunológico e também risco de demência. Então, olha só o quanto a solidão pode causar na nossa saúde, né? Então, enfim, então os mais afetados hoje são os adolescentes e jovens entre 13 a 29 anos. E, obviamente, é o grupo mais afetado e talvez você não esteja nessa faixa etária, mas ainda assim você pode estar se sentindo sozinho, apesar de ter tanta facilidade de acesso a pessoas. Enfim, a questão é a seguinte, a solidão ela tem múltiplas causas. Pode ter a ver com a saúde precária, com a influência da tecnologia na sua vida, né? O tempo excessivo nas telas, o tempo todo, olhando para a tela, ao invés de estar realmente se conectando com as pessoas. Mas existe uma causa muito profunda que a gente não captura completamente, que é a confusão entre a conexão e a presença. Porque conectado a gente está o tempo inteiro. Agora aqui, você comigo, vendo ou ouvindo esse vídeo. Então, a gente tem like, a gente tem stories, a gente tem comentário, enfim, uma avalanche de sinais de que a gente existe para outra pessoa. Mas o contato não é a mesma coisa que presença, e presença não é o mesmo que conexão real. Olha só que doido. O budismo ele tem um conceito que pode iluminar isso aí, que é o Ichinen. Então, o Ichinen ele é o estado fundamental de vida. Então, quando você está num estado de vida muito baixo, ansioso, disperso, né, em modo de performance, querendo, né, aparecer para o outro ao invés de realmente ser quem você é, você pode ficar cercado de pessoas e ainda assim completamente sozinho. É um paradoxo que é muito comum de viver hoje em dia, né? Então, você está presente, você está ali, mas você está gerenciando essa imagem que você está tentando projetar. Às vezes, pode ver pessoas na rede social, tá ali mostrando que está em festa, mostrando que está viajando, mostrando que está curtindo, mas na verdade ela está performando, ela está querendo que outras pessoas vejam que aquilo ali está acontecendo. Ou seja, ela não está nem curtindo o momento de verdade. Então isso internamente gera toda essa loucura que é um vazio completo, né? É um paradoxo muito grande. Então, o que o budismo ensina sobre a conexão verdadeira? Existem dois conceitos que a gente pode trazer para poder lidar com a solidão da melhor maneira. E o primeiro é o Itai Doshin,
que eu já comentei aqui em outros vídeos, que é o conceito de ser diferentes em corpos, mas unos em mente. Ou seja, essa verdadeira conexão, né, não exige que as pessoas sejam iguais, menor necessidade, mas ela exige que elas compartilhem a mesma direção. Então, né, um mesmo propósito, um comprometimento com algo maior do que o indivíduo em si. Então é possível, né, sentir conexão com as pessoas que querem a mesma coisa que a gente. Então, quando a gente está num diálogo, quando a gente está fazendo alguma coisa com alguém que a gente de verdade consegue compartilhar as mesmas coisas, gera essa conexão real. E acaba que todo o resto não importa, você está ali naquele momento compartilhando com a pessoa. E tem também o conserufo. O conceito do conserufo, ele é essa missão de contribuir para a paz e a felicidade de cada indivíduo, de cada pessoa. Então, o budismo, né, ele ensina que a solidão, ela pode diminuir justamente quando a sua atenção, ela se move do eu e se volta para o nós. Então, esse sacrifício do seu ser, né, ela passa a ser não um sacrifício mártir, mas sim uma expansão dele. Você acaba expandindo o seu ser porque você está também olhando para outras pessoas. Então, quando você age pelo bem, né, de alguém, algo interno justamente se conecta com você mesma e com outra pessoa. Então, a solidão, ela passa de existir. E Sensei, uma vez, ele descreveu justamente que a solidão, ela desaparece quando você encontra uma missão. Então, não é um projeto, não é um objetivo pessoal, profissional, é uma missão de vida, né? Algo que existe, que você precisa de você para que aquilo ali possa existir. Então, para que aquilo ali possa existir, você precisa estar inteiramente se dedicando naquilo. Enfim, então, um ponto importante aqui que a gente tem, né, é que nem toda a solidão é ausência de pessoas. Então, existe a solidão que você se sente, inclusive, dentro de um relacionamento. Às vezes você está dentro de casa e você não consegue se conectar com os seus familiares, ou então você está ali no seu trabalho e não existe alguém com quem você possa confiar dentro do trabalho, enfim, parece aquele ambiente de fofoca, uma coisa meio estranha. Então você se sente fora do ninho, né? Às vezes no casamento, a pessoa com quem você compartilha a cama, às vezes não te entende. Ou então você está causando o mesmo, né? O sentimento de solidão para outra pessoa. É importante a gente não sempre se colocar no papel de vítima, mas também, às vezes, no papel causador do sofrimento de alguém. Isso é muito importante. Então, a solidão, ela, de não se sentir verdadeiramente visto, ele é um fato. Ele existe. E a gente precisa estar atento, porque a gente pode estar sofrendo essa solidão, às vezes, sem saber, né? Então, a conexão, no fim das contas, ela gera essa cura, vamos dizer assim, né? De maneira muito superficial, mas ela pode curar essa solidão, que não é aquela de a conexão para aparecer para os outros, mas é a conexão sincera de um para um. Afinal, a gente aprende no budismo que o que mais importa é o coração. Então, quando a gente busca, né, se conectar com o coração de outra pessoa, através do diálogo principalmente, isso pode ajudar muito, tá bom? Agora, 3 pontos práticos realmente que eu posso ajudar para reverter a solidão que a gente vive. E, obviamente, tudo que eu tô falando aqui não diminui ou não elimina também outras ferramentas importantes como terapia, tá bem? Então, assim, se você faz terapia ou se não faz, seria interessante considerar também. Mas, se o seu caso é, caramba, eu vou tentar por mim mesmo transformar isso, então aqui vão 3 dicas que eu acho que podem ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Uma conversa real. Real significa
pessoalmente, talvez se você mora distante de alguém, então tudo bem, se for, né, pelas redes sociais, enfim, por uma videochamada ou, né, uma ligação, mas real, em que você não tenha nenhum outro tipo de distração. Ou seja, se você está num bar com alguém, se você está jantando com alguém, se você está em casa, batendo um papo com alguém da sua família, caramba, esteja ali de verdade. Não pega o seu celular e fica fazendo, né, scrollando ou respondendo uma terceira pessoa que está em outro lugar. Enfim, tenha conversas genuínas no seu dia a dia. Se você pode fazer isso diariamente, nossa, seria maravilhoso. Mas se você está num processo em que isso é complicado, que você está sempre distraído, então tenta, né, fazer isso pelo menos uma vez na semana, por um mês. E aí depois de um mês, você fez essas 4 conexões reais, sinceras, em que você esteve ali com a pessoa, sem distrações, então tenta aumentar esse número com o tempo, né? E a segunda é contribua para a vida de outra pessoa. Então, se você... E aí vai o fato de não ser virtualmente. Às vezes, obviamente, uma pessoa precisa só de uma conversa e você está contribuindo. Porém, isso não é descartado, faça, mas aqui essa contribuição que eu estou querendo dizer é algo presencial que você possa fazer um impacto na vida tangível da pessoa. Então, vamos lá. Você conhece alguém que está passando por alguma necessidade, sei lá, doente? Então, você pode ir cozinhar para ela. Inclusive, eu moro no Japão e conheço muitos estrangeiros, né, que não têm família aqui igual a mim. Então, a gente meio que se apoia muito, né? Então, uma amiga do trabalho, ela operou e ficou 5 dias no hospital sem poder receber visita. E quando ela foi para casa, e ela é minha vizinha também, ela trabalha comigo, mas a gente mora perto, nossa, fui na casa dela, ela já tinha recebido visita, afortunadamente, pessoas cozinharam para ela, mas aí antes de chegar na casa dela, eu falei assim, você precisa de fruta? Você precisa de... O que você precisa? Aí ela, não, eu preciso realmente de fruta e verdura. Aí eu, beleza, eu fui no mercado, passei na casa dela, guardei tudo, fiz um chá e a gente bateu um papo. Enfim, aí depois eu, né, mandei mensagem, falei, cara, o que você tá precisando? Tá tudo bem? Ela, eu preciso de ajuda para poder encher uma coisa aqui na minha bicicleta, o pneu da minha bicicleta, eu não consigo fazer força, eu não posso me abaixar. Ela pode andar de bicicleta, mas ela não pode fazer a força, né? Aí eu, beleza, eu vou contigo. Então a gente se encontra e eu encho o pneu da sua bicicleta. Assim, esse é um exemplo simples, não custou absolutamente nada para mim, para ela foi muito importante e foi muito bom para mim me sentir útil. Apesar de ser uma maneira muito simples de se sentir útil, tá? Então, se você conhece alguém que precisa de alguma ajuda física, faça. Contribua para a vida dessa pessoa, tá bom? Então, a terceira coisa, ela é fundamental e eu acho que ela exige um pouco mais de você, porque seria interessante que isso fosse ao longo prazo. Que seria fazer parte de uma comunidade com um propósito compartilhado. E a Gakkai é isso. A Gakkai é essa comunidade com um propósito compartilhado. A gente tem encontros, a gente tem, dependendo das pessoas, né, fazem parte de outros grupos dentro desse grupo compartilhado, de poder cuidar do jardim, ou poder fazer parte de grupo de banda musical. Enfim, tem tanta oportunidade e a gente estuda junto e tudo isso com um propósito muito claro, né? Que é justamente a felicidade das pessoas. Então, beleza, você já faz parte da Gakkai, já está contribuindo, maravilha. Agora, se você não faz, busca, mas também existem grupos que podem ajudar como projetos comunitários, serviço social, né, coletivo de arte. Existe tanta coisa aí para a gente se conectar com outras pessoas e, afortunadamente, isso existe e, infelizmente, a solidão tá aí. Mas só que assim, olha só, quando você junta um com o outro, a parte do sofrimento ela pode ser eliminada. Então, vamos buscar soluções para o nosso problema, né? Então, olha,
ficou claro, é um problema, mas existem maneiras da gente melhorar. Eu espero que você não esteja passando por isso, mas se você conhece alguém que poderia escutar esse vídeo, né, e se beneficiar dele, manda para essa pessoa. E também aproveita aí, já dá um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!